E aqui a continuação, no capítulo 4, a gente vê o início da trajetória de Jesus, depois que ele é tentado por Satanás, mas ele é aprovado. Ele vai habitar em Cafarnaum, na região da Galileia, onde o próprio profeta Isaías previu 700 anos antes que o Messias habitaria nessa região. Ali em Isaías 9, versículos 1, 2 diz: "Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Envelheceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, na Galiléia das nações. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitam na região da sombra da morte resplandeceu a luz." Então Jesus ele começa o seu ministério em uma região onde habitavam muitos gentios, ao invés de começar por Jerusalém, onde era o centro religioso de Israel. E depois a gente vê que Jesus ele chama os seus primeiros discípulos, ele os chama para serem pescadores de homens, que eles eram pescadores de peixes. E eles largam tudo o que eles têm e seguem a Jesus. André já conhecia Jesus, que ele era discípulo de João Batista. E ele estava quando o mesmo disse: "Eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo", ali em João 1. O Evangelho de Mateus ele não aborda com muita profundidade quando Jesus ele chama os discípulos. Isso está escrito com mais detalhes no Evangelho de João e também no Evangelho de Lucas. Mas uma coisa interessante que a gente pode tirar desse trecho é que Jesus ele chama pescadores e não fariseus, o que mostra que é Deus quem capacita e não o entendimento humano. E essa ideia ela vem se repetindo ao longo de todo o Evangelho de Mateus. A gente vê isso no capítulo 2 com os reis magos, que receberam o entendimento de Deus. E em Mateus 3 a gente também vê a mensagem de João Batista, onde ele chama os fariseus de ninhada de cobras e raça de víboras. E essa ideia aparece novamente no capítulo 4, de que Deus ele não se importa com status sociais. Deus ele não se importa com aparência, mas ele vê o coração. E é ele quem chama e é ele quem capacita para a missão. Então, Jesus ele chama pescadores, que são pessoas que não tinham todo o estudo dos fariseus, mas é ele quem chamou os pescadores para serem os discípulos e depois os eventuais apóstolos, que seriam os responsáveis por ensinar a palavra de Deus ao mundo afora e dar início à igreja. Assim como Jesus chamou pescadores de peixes para serem pescadores de homens, Jesus também nos chama a pregar o evangelho da salvação e as boas novas. E você tem pregado o evangelho?